Bom dia a todos. Good morning. Quero cumprimentar aqui I want to greet all of you, painelistas. greet our panelists, our speakers, Pedro Batista Martins, Pedro Batista Martins, Eduardo Talamini, Eduardo Talamini, José Emílio Professor Nunes Pinto. José Emílio Nunes Pinto. A ideia desse The painel idea of this panel é pensar e is discutir to think about a and instalação da discuss arbitragem, os requisitos the da Convenção de Arbitragem, prerequisites and the medidas obligations of the preparatórias de apoio às convenções de arbitrational arbitragem. agreement and Quero dizer que é uma support satisfação measures muito for this grande arbitrational agreement. I want to say that it's a very great Pedro satisfaction to be here Talamini, with com Pedro José Emílio. Talamini, José Emílio, Lembrava and I Pedro, want que to remind em Pedro that in 1992, lá em Curitiba, 1992 in por Curitiba, ocasião do lançamento because of the do launching projeto de of the legislação de arbitragem, project of our arbitrational law, we were lançando present, aquela sementinha, né? launching that foi little muito seed, planting importante. that seed which was so Pedro important. Pedro Batista Martins é advogado, is árbitro, a lawyer consultor, and palestrante, an autor de arbitrator, 4 livros e mais de 50 counselor, artigos and the sobre author of arbitragem. 4 books and Coordenador do 50 curso de articles about pós-graduação em arbitragem da arbitration. FGV em São Paulo, He's the coordinator of the autor da Lei FGV Brasileira de post-graduation course in Arbitragem. São Paulo and the author of the Brazilian law of arbitrage, Passo a palavra, arbitration. então, So I will now pass the floor to Pedro. combinado nada If mais there's diferente. nothing different agreed upon here, no? Okay. So Pedro, please Bom take dia the a floor. todos. Well, good morning Agradeço to aqui ao all. Centro de I want Estudos to Judiciário do Conselho da Justiça Federal pelo convite que me foi feito, especialmente ao ministro João Otávio de Noronha e ao César Augusto. O tema que nós temos hoje, eu acho que nós temos quanto tempo? Uns 20 minutos? O tema que nós temos, que é a instituição de arbitragem, ele não pode ser tratado, em hipótese alguma, se não verificarmos os efeitos, a eficácia, a validade da cláusula compromissória. Isso porque, eu diria 90%, a maioria avassaladora das arbitragens, elas são instituídas em função dessa cláusula. E foi exatamente a problemática que se teve desde 1867, com o Decreto 3.900, que a arbitragem se tornou um caput mortuum no Brasil. Nós poderíamos ter hoje estarmos um país bastante avançados, adiantados em termos de arbitragem, jurisprudência, mas, em razão daquele decreto, tornou-se a cláusula de arbitragem um instituto sem eficácia jurídica, praticamente. E, por essa razão, foi que o legislador da Lei 9.307, a primeira preocupação que ele teve foi exatamente a conferir não só a validade à cláusula compromissória, como também que ela produzisse todos os seus efeitos de direito. A cláusula hoje, eu diria que esses efeitos da cláusula jurídica estão claramente expostos na Lei 9.307 e o sistema a eles aplicados, na realidade, comporta uma blindagem jurídica com relação à sua eficácia. Hoje, a cláusula compromissória ela produz os efeitos negativo e positivo, ou seja, se uma parte for em busca do Poder Judiciário para discutir uma controvérsia cujo contrato prevê uma cláusula compromissória, o Poder Judiciário remete essa parte à arbitragem. Está aí o efeito negativo. E, caso renitente uma das partes a instituir o processo arbitral, a outra parte pode buscar, em última análise, o respaldo, a chancela do Poder Judiciário, para que ele, então, imponha àquela parte a submissão à arbitragem. Nós temos aí o efeito positivo. Então, eu diria que hoje, pelo sistema da lei, todas as cláusulas arbitrais elas são consideradas válidas e todas elas produzem efeitos de direito. Obviamente, temos exceções, e, no caso da lei, a única exceção é o contrato, as cláusulas que vêm insertas nos contratos de adesão. Nesses casos, registre-se que a cláusula é válida, mas a sua eficácia fica suspensa tão só com relação ao aderente, ao hipossuficiente.
Agora, essa blindagem, então, ela vem e ela se fecha com o artigo 8º da lei, onde nós temos princípios universais, dois princípios universais, que são os princípios da autonomia da vontade e, da autonomia da cláusula compromissória e o princípio da chamada competência. Agora, não basta, né, para o operador do direito que essa blindagem jurídica com relação à eficácia da cláusula compromissória. Essa nova estrutura, tá, ela deve ser aliada, e aí fica uma preocupação com a redação da cláusula. A cláusula compromissória ela sempre foi relegada a segundo, terceiro, quarto plano por aqueles que negociam os contratos em que ela vem certa, a ponto dela vir a ser cunhada de midnight clause, ou seja, a cláusula da meia-noite, quando o contrato, os empresários já estão abrindo champanhe, os advogados estão fechando o acordo, formalizando, e aí vem, então, a questão da cláusula compromissória. E essa preocupação ela é importantíssima, porque, dependendo de como vier a ser redigida, nós vamos encontrar uma patologia, uma cláusula doente, e isso, obviamente, dificulta a instituição da arbitragem. Eu diria que hoje o ideal é que, na cláusula compromissória, as partes se remetam as suas regras ao regulamento de uma Câmara. Por quê? Porque o regulamento de uma Câmara ela já prevê, por exemplo, o modo de instituição da arbitragem, as hipóteses em que uma das partes não indiquem um árbitro, como isso sucede, nas arbitragens em que nós vamos encontrar mais de uma parte, seja no polo ativo ou no polo passivo, as chamadas arbitragens multipartes, problemas de substituição de árbitro, que isso pode acontecer no curso do procedimento, ou mesmo até por impugnação das partes, preocupações e situações que envolvem a consolidação, vários processos de arbitragem são instituídos, envolvendo as mesmas partes, e aí nós temos um problema de consolidação no mesmo painel de todos esses procedimentos ou não. Isso daqui não é uma coisa fácil de vir estabelecida, de vir a ser estabelecida pelas partes espontaneamente. Então, quando se faz por referência, remete a arbitragem por referência ao regulamento de uma Câmara, é um grande facilitador. Agora, as partes elas podem estabelecer, e a lei autoriza, todas as regras, todo o procedimento, no próprio bojo do contrato. É um sistema muito mais complexo, porque tem que ver uma variedade de situações, de circunstâncias e de hipóteses que possam vir a ocorrer, mas nada impede que isso seja feito. O importante nessas cláusulas é que se tenha claramente estabelecido, fixado, a forma como se vai instituir o painel e, no caso de renitência de uma das partes a se submeter à arbitragem, quem vai indicar o árbitro em substituição à vontade dessa parte. É a chamada appointed authority, que está previsto nas arbitragens ad hoc pelas regras da UNCITRAL. Se nada prevém, e prevém apenas, por exemplo, que todo e qualquer conflito será resolvido por arbitragem, também nesse sentido, e por força de todo o sistema que a lei encerra, essa cláusula ela é válida e é eficaz. Contudo, para a sua instituição, a parte deverá passar primeiro pelo artigo 6º da lei, onde ela vai propor à outra parte umas regras para que seja instituída a arbitragem. Se a outra parte não comparecer em dia e hora marcado, e aí, então, a parte que tenciona instituir a arbitragem vai ter que buscar o auxílio do Poder Judiciário para, com base no artigo 7º, se instituir a arbitragem. O ideal, nesse momento, é que essa parte, esse autor, já traga uma série de detalhes para que o juiz possa, com base nele, proferir uma sentença, que seria uma sentença compromisso, no qual ele, então, determina a Câmara, o regulamento, o número de árbitros e
enfim, outras regras qualquer que sejam importantes. Essa sentença do árbitro, essa sentença do juiz, juiz de primeiro grau, onde ele vai estabelecer e vai encaminhar as partes, vai determinar que as partes se submetam à arbitragem, ela, é bom salientar que ela não comporta o efeito devolutivo, o efeito suspensivo. A apelação terá efeito apenas devolutivo. E já existem decisões no âmbito do Poder Judiciário em que as partes buscaram conferir a essa apelação o efeito também suspensivo e o Judiciário, com a cooperação que tem sido dada à arbitragem, negou essa possibilidade. Uma atenção, né, um ponto, um alerta que tem que ser feito às partes e também ao Poder Judiciário, toca a natureza da convenção. A convenção de arbitragem ela tem uma natureza consensual. Ela afirma, na realidade, interesses comuns das partes. Ela, se nós formos avaliar, ela não registra, né, ela não encerra interesses contrapostos. Por quê? Porque o objetivo é um objetivo de via única, né? Daí porque eu creio que nós podemos dizer que a Convenção de Arbitragem ela é de índole plurilateral, e tão igualmente aos estatutos sociais, os direitos e obrigações contidos na cláusula compromissória, elas estão voltadas, como eu mencionei, para um único e comum objetivo, qual seja afastar o Poder Judiciário e, com isso, resolver as disputas por uma via que interessa a ambas as partes. E não interessa só pela celeridade ou pela especialidade. Eu diria que talvez uma das grandes vantagens da arbitragem hoje é a disponibilidade, né? A disponibilidade dos árbitros é algo fundamental para as partes escolherem, optarem pela arbitragem. E esse interesse comum que pauta, esse interesse comum nós temos que verificar, ele está pautado muito na avaliação que as partes fizeram quanto à equação econômico-financeiro daquele negócio, daquela transação. O que, fato esse que reforça, eu diria, sobremaneira, a obediência e vinculação das partes ao tão badalado hoje princípio da boa-fé. Quer dizer, nesse sentido, espera-se das partes um comprometimento, um atendimento aos deveres laterais da boa-fé, nomeadamente aquele atinente à colaboração, à cooperação, quanto da execução do pacto compromissório. Então, quer dizer, a confiança, ela permeia o negócio jurídico contido no pacto arbitral. E, obviamente, afeta, se uma das partes vai ao Poder Judiciário, torna-se renitente em instituir arbitragem, isso tudo gera um impacto na equação econômico-financeira do contrato, que o doutor Zé Emílio vai melhor detalhar esse ponto. E aqui eu diria, havendo essa resistência, tendo as partes firmado a cláusula compromissória, havendo resistência da parte, em função de todo esse princípio, confiança, boa-fé, colaboração, cabe ao Poder Judiciário, eu acho que isso já tem acontecido, mesmo que timidamente ainda, a penalizar a parte com litigância de má-fé. Então, outro ponto também, mudando já de tema, mas ainda no âmbito da cláusula compromissória, das preocupações que os advogados e as partes têm que ter quando a sua redação, é a questão das patologias. Uma cláusula patológica ela vai demandar um debate muito grande e atrasará, com certeza, o início e a instituição do procedimento, quiçá poderá, inclusive, inviabilizar a própria arbitragem. E eu dou aqui alguns exemplos, como no mesmo contrato nós termos disposto que as questões serão resolvidas pela Justiça Comum, e num dispositivo mais adiante diz-se que vai ser resolvida por arbitragem.
já temos jurisprudências, decisões dos tribunais judiciais nesse sentido, que, em confronto, numa análise sistemática dessas disposições e dos próprios considerandos do contrato, tem dado prevalência à cláusula de arbitragem. Também nome equivocados de Câmara, regulamentos de submissão da controvérsia a uma Câmara, mas especificando que será utilizado o regulamento de uma outra Câmara, cláusulas com contratos conexos, subempreitada, por exemplo, que precisam, que tem um conflito oriundo no contrato principal, ele tem reflexos nos demais contratos, e todos eles deveriam ser julgados e apreciados de uma forma uníssona. Muitas vezes, por terem cláusulas distintas, gera uma problemática também nesse particular. Mas agora, o que se tem que ter em mente, eu acho que todo o sistema nosso, inclusive nós podemos colher alguma experiência das cortes norte-americanas, é que, em todos os casos em que há uma dúvida se vai ao Poder Judiciário ou se vai à arbitragem, os tribunais deveriam remeter as partes à arbitragem, porque trata-se do favor arbitral, trata-se do na dúvida para a arbitragem, que é o sistema que vem sendo estabelecido já por jurisprudência nas cortes norte-americanas. O que nós podemos também verificar são os incidentes que surgem no momento em que se quer instituir a arbitragem. Eu não vou mencionar aqueles que vão ao Poder Judiciário, que o Eduardo Talamini vai tratar desse tema, mas os incidentes que são postos muitas vezes nas próprias câmaras, e cabe ao presidente, à secretaria, ao presidente da Câmara, dispor, decidir, nem que seja prima facie, sobre essas questões, remetendo ao tribunal arbitral a decisão final. E aí nós temos, por exemplo, casos em que as partes alegam que aquela questão não pode ser arbitrável, ela não é arbitrável porque a matéria cai no campo do interesse puramente público, por exemplo, ela não está em linha com o artigo 1º da lei, que trata de direitos disponíveis. Também nós temos outras questões com relação à invalidade da cláusula, a participação ou não de determinadas partes naquele procedimento, mas por tudo aquilo que a lei determina, estabelece, nomeadamente pelos princípios que constam do artigo 8º, e isso é um princípio universal, caberá ao árbitro decidir sobre a sua jurisdição, ou seja, o árbitro, a chamada competência. A competência nada mais é do que a definição de que o árbitro ele é competente para decidir sobre a sua própria competência. Resumidamente, o árbitro é o primeiro julgador sobre a sua competência, e aqui nós podemos dizer, inclusive, sobre a sua jurisdição, porque não existe um conflito de competência, tecnicamente falando, entre tribunal arbitral e poder judiciário. E diga-se que uma decisão dessas, quanto à nulidade e invalidade da cláusula e questões de impugnação de árbitros que venham a ser rejeitadas, a parte poderá, ao fim e ao cabo, com a decisão arbitral, se for o caso, submeter essa questão ao Poder Judiciário nos termos do artigo 20 da Lei de Arbitragem. E fechando agora, meu caro presidente, porque eu vou ficar dentro do tempo de 20 minutos, o professor Vandenberg já tratou do tema da Convenção de Nova York, mas não custa reforçar um pouco, porque esse é um tema que já foi posto na Justiça do Rio de Janeiro e me parece que é algo que tem que ser ainda um pouco esclarecido, porque um advogado, uma parte mais assodada, poderá interpretar aquele dispositivo, a parte final, que consta do artigo 2, número 3 da Convenção de Nova York, como algo que permite
que a cláusula compromissória, a avaliação e a decisão sobre a sua nulidade, a validade e inoperância seja levada ao Poder Judiciário antes da apreciação pelo próprio árbitro. Isso não é fato. O princípio todo da Convenção de Nova York é beneficiar, favorecer o uso da arbitragem. Mas nós temos, nesse referido artigo, que o juiz deverá encaminhar as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo, ou seja, que a cláusula compromissória, seja nula e sem efeito, seja inoperante ou inexequível. Então, quer dizer, muito rapidamente, nós vimos que a lei traça todo uma regra no sentido de favorecer a arbitragem, no sentido de conferir ao árbitro plena jurisdição. Do mesmo modo, como eu salientei há pouco, também a Convenção de Nova York. Então, essa regra nós já temos que atendê-la, que entendê-la como uma regra de caráter excepcional, e daí a sua interpretação, como todos sabem, deve ser no nível estrito. Quer dizer, o escopo, ou seja, a área de avaliação pelo Poder Judiciário quanto a essa nulidade, inoperância, inexequibilidade da cláusula é bastante restrita. O juiz togado, nesse momento, ele tem uma atuação que encerra um julgamento prima facie. O exame judicial somente vai poder aplicar esse dispositivo para anular, tornar ou declarar nula, sem efeito, uma cláusula inoperante ou inexequível, se aquele fato, aquela circunstância a ele apresentada for algo patente, manifesto de nulidade e inexequibilidade. Nesse campo, a prima facie não comporta uma dilação maior probatória. Tem que ser algo muito claro, muito flagrante, para que o juiz possa, então, tornar sem efeito a cláusula compromissória. E ela não pode demandar uma dilação probatória. Por quê? Porque, obviamente, é inconsistente, demanda tempo, e é inconsistente, como eu mencionei, com uma análise bastante, um exame prima facie para averiguar a circunstância que, por princípio, deve ser claríssima e flagrante. E, como já mencionado, os exemplos de cláusulas, as cláusulas nulas, elas já têm o seu vício, já nasce, já está previsto desde o seu nascedouro. São, por exemplo, um contrato que tenha por objeto o jogo, um contrato firmado por um menor. Então, fundam-se, na realidade, numa manifestação, um vício de manifestação de vontade. A inoperância da cláusula, ela diz respeito com a perda posterior dos efeitos que a cláusula até então imprimia. E um exemplo que nós podemos dar são disputas judiciais atinentes ou relacionadas a um contrato que contemple cláusula compromissória, e essa disputa ela é travada intermitentemente no Poder Judiciário sem que qualquer das partes aleguem a existência de cláusula compromissória. Novamente, existe já uma decisão do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro com relação a essa possibilidade ou a essa realidade de disputas judiciais, muito embora o contrato contemple cláusula de arbitragem. Então, na realidade, essa inoperância ela tem por efeito, por força, um ato da parte ou uma omissão da parte. Uma omissão também que nós poderíamos tratar como inoperância seria o caso em que o contrato prevê a cláusula e tem uma sequência de aditivos, e por essa sequência de aditivos verifica-se
que a cláusula compromissória foi esquecida no contrato principal e ela foi superada através desses dispositivos, seja por um ato das partes, seja por uma omissão, enfim, por uma interpretação que venha a ser dada. E a cláusula inexequível é aquela, na realidade, capaz de ser executada, como, por exemplo, se as partes indicaram um único árbitro, entende que aquela questão só pode ser resolvida por esse árbitro, quando surge a controvérsia, ele, por exemplo, está impedido, ele está conflitado. Né? Uma cláusula que dispõe que a controvérsia será resolvida pela Câmara tal, e quando chega no momento de se instituir a arbitragem, essa Câmara não mais existe, ela terminou, enfim, e se torna, obviamente, inexequível o início da arbitragem, a instituição da arbitragem, a cláusula, ela perde toda a sua eficácia por inexequibilidade. E nós temos um caso desses, no sentido em que a cláusula compromissória estabelecia um sistema, um modelo de nomeação dos árbitros, dos painéis, e se remetia a cláusula se remetia a uma Câmara suíça. E eu posso dizer, porque isso foi para o Poder Judiciário também do Rio de Janeiro, era o caso da TV Globo, quando veio, antes da Copa do Mundo, daquela penúltima Copa do Mundo, em que houve uma disputa com relação ao valor que veio a ser estabelecido, o contrato firmado com o agente internacional previa esse modelo de nomeação de árbitro, enquanto que a Câmara tinha um regulamento que o árbitro-presidente era necessariamente indicado pelo presidente da Câmara. E, com isso, houve um conflito e a Globo levou a questão ao Poder Judiciário do Rio e o que resultou, ao fim e ao cabo, foi que as partes acabaram resolvendo a controvérsia através de um acordo. E o interessante foi que, alguns meses depois, a Câmara Suíça resolveu mudar o seu regulamento por causa dessa rigidez com que eles analisaram essa questão e tornou algo extremamente complicado, complexo, para as partes que haviam estabelecido esse modelo próprio de instituição de arbitragem, indicação de árbitro, e não conseguiram implementá-la na prática. Eu, com isso, termino por aqui. Eu acho que eu fiquei praticamente dentro do meu tempo. Agradeço muito a participação de todos. Novamente, agradeço ao ministro João Otávio de Noronha e ao César Augusto pelo convite. Obrigado. Estava ouvindo, Pedro, você comentar essa questão da importância da cláusula compromissória ser estabelecida da melhor maneira possível. Eu lembro que, certa vez, para melhorar a comunicação com os alunos, lembrando do professor Rodrigues Lafayette Pereira, ele tinha uma expressão que ele usava que me parecia bem interessante. Quando ele falava do direito real, ele dizia: existe uma vez o direito real, adquirido o direito real, ele se incorpora ao contrato, tal qual a lepra se incorpora ao corpo. E ele dizia, uti lepra cuti. E ele fazia isso de uma maneira muito precisa e gerava uma certa atenção maior dos alunos. E quando fui falar para os meus alunos de cláusula compromissória cheia e vazia, fundamentalmente recomendando a adoção da cláusula compromissória cheia, com todos os requisitos, usando mais ou menos até a teoria dos jogos, fazendo um teste de realidade, tudo que pode dar errado, e você vai fazer prever nessa cláusula para que, uma vez estabelecida a cláusula compromissória, ela se incorpore ao contrato. Daí eu não quis usar lepra, eu usei uti tatu cuti, tal qual uma tatuagem incorpora ao corpo, que não tem mais como modificar essa tatuagem. Então, entendeu? Daí brinquei com isso. Mas e daí se a cláusula for vazia? Daí eu falei, uti rena cuti. Daí é aquela tatuagem de rena, aquela que ainda não está bem definida. Ainda você vai precisar lá, com base no artigo 6, ainda a cor, eu acho que eu não gostei dessa cor, eu acho que eu vou fazer outra cor. O contorno aqui não está muito bom. Eu estava pensando em fazer uma gaivota, mas acho que eu vou fazer um tribal. Né? Você muda tudo que você pode, né? E você ainda tem a necessidade de contar com um terceiro, que algumas vezes é o juiz, né? E que o juiz ainda vai ter que ser chamado caso haja recusa da parte. Então, com base no Rodrigues Lafayette Pereira, nosso grande civilista, eu fui buscar essa
de certa forma até uma brincadeira, e criaram-se os aforismos que eu tenho usado lá, uti tatu cuti, para uma cláusula verdadeira, aquela cláusula fechada, e o uti renacuti para a cláusula em branco, né? Sem outras delongas, eu quero passar aqui para o professor Eduardo Talamini, livre docente em Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, USP, professor adjunto de Direito Processual Civil e Arbitragem da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Todos os anos, eu vou dar lá uma aula especial a convite do professor Talamini. No próximo ano você vai dar bem mais aulas, já deve estar sabendo. Então, sempre vou falar sobre mediação e arbitragem, né, numa das aulas nossas lá. É advogado, sócio da Justem Pereira Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados, autor de vários livros e artigos sobre direito processual, constitucional e arbitragem. Professor Talamini, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É uma satisfação participar desse evento tão qualificado. Cumprimento o Centro de Estudos Judiciários por essa realização. Agradeço muito o convite na pessoa do ministro João Otávio Noronha, do professor César Guimarães Pereira. E é uma alegria estar aqui num painel ao lado de pessoas que, além de brilhantes estudiosos do tema, são belos amigos, grandes amigos. Falarei de alguns aspectos também da Convenção Arbitral, relacionando-a com sua dinâmica, ou na sua dimensão dinâmica, talvez. Então, tratando dela quando aplicada já à arbitragem e também tratando dela quando ela se torna relevante para o Poder Judiciário, na sua interação, enfim, na interação entre arbitragem e judiciário. Eu me permito estabelecer, primeiramente, algumas premissas de utilidade, parece-me, para o exame dos temas que abordarei. A primeira delas é a de que a arbitragem explica-se e legitima-se como expressão do direito fundamental à liberdade. Quando a Constituição assegura a todos o direito de ter seus conflitos resolvidos e seus direitos protegidos pelo judiciário, ela não está, por meio de tal garantia, proibindo, evidentemente, que as pessoas, no exercício de sua fundamental liberdade, optem por outros modos de composição de seus conflitos, desde que a via escolhida seja razoável, desde que consentânea com o devido processo legal. A arbitragem, portanto, não é o exercício de uma função delegada pelo Estado aos particulares. Não há absolutamente delegação de poder do juiz estatal ou de qualquer outra autoridade para as partes. Não é um favor, enfim, do Estado ou das autoridades a cada cidadão. É o exercício da liberdade de cada cidadão. Então, o poder dos árbitros provém das partes, da liberdade das partes. E o exercício dessa liberdade é legítimo no limite do devido processo legal. Tradicionalmente, a liberdade, a arbitragem, era fundamentada na ideia de autonomia da vontade e, mais especificamente, na noção de disponibilidade, de disposição dos direitos. A antiga ideia era mais ou menos a seguinte: partes capazes, titulares de direitos disponíveis, assim como poderiam simplesmente renunciar aos seus direitos, abdicar de seus direitos, abrir mão de seus direitos, poderiam, igualmente, entregar a um terceiro a sorte desses seus direitos, deixar que um terceiro fizesse com ele, com esse direito, o que bem lhe aprovesse. Seria, assim, não apenas um ato privado negocial, como também um próprio ato de disposição material. Os antigos civilistas chegam a dizer isso, que o compromisso arbitral é um dos atos de disposição. Não há dúvidas de que a autonomia da vontade é elemento essencial na arbitragem, mas o seu fundamento último é muito mais nobre do que esse. A arbitragem, eu insisto, é a expressão da própria liberdade, liberdade individual, liberdade de empresa, autonomia dos entes institucionais públicos e privados. Enfim, quando os jurisdicionados recorrem à arbitragem, eles estão exercitando a sua liberdade, a sua autonomia, não porque pretendem simplesmente abrir mão de um direito, e sim, muito pelo contrário, porque desejam um modo mais adequado para a solução do seu conflito. Eles desejam proteger muito mais esse seu direito, brigar muito mais adequadamente pela defesa desse seu direito. Portanto, não é um ato de disposição material do direito envolvido, mas um ato de disposição do recurso ao Poder Judiciário. O que é disponível, aquilo de que se dispõe é o ingresso em juízo, o exercício da ação judiciária. Insista-se nisso, a arbitragem não é roleta, não é jogo de azar, não é gincana.
é um método processual de composição do litígio que, conquanto não estatal, está sujeito, sim, ao devido processo legal. Essa premissa é fundamental para a compreensão do próprio âmbito de incidência da arbitragem, para se saber até onde é possível ir com a arbitragem. O segundo elemento fundamental nesse tripé da arbitragem, me parece que é a boa-fé associada ao princípio da responsabilidade. Se o sujeito pactuou livremente que resolveria o litígio mediante arbitragem, isso já foi destacado pelo Pedro um pouco antes, ele tem depois de honrar sua palavra, ele tem que cumprir aquilo a que se obrigou, caso a outra parte exija o cumprimento desse pacto. Pacta sunt servanda, nada mais do que isso. Mas podemos ver isso numa dimensão mais nobre. Princípio da boa-fé, respeito à palavra dada. Né? O nosso judiciário já tem reiteradas decisões em que, em matéria de arbitragem, privilegia, consagra o princípio da boa-fé. Descarta a possibilidade de as partes adotarem, por exemplo, comportamentos contraditórios no momento em que celebram a convenção arbitral e depois, quando surge a necessidade da arbitragem, ou comportamentos contraditórios dentro da própria arbitragem e depois, no momento de pretender impugná-la judicialmente e assim por diante. O terceiro elemento nesse tripé é a disponibilidade da opção arbitral, que está intimamente ligada à ideia de liberdade, a que eu havia me referido antes. Se a arbitragem legitima-se como expressão do direito de liberdade, isso significa que a escolha da via arbitral há de ser sempre fruto de uma deliberação espontânea, voluntária e consciente dos jurisdicionados. E daqui eu destaco 3 aspectos fundamentais, 3 decorrências práticas dessa ênfase que estou dando na ideia de disponibilidade como exercício da liberdade. Primeiro, descartam-se, por serem, daí sim, inconstitucionais, incompatíveis com a ordem constitucional, os modelos de arbitragem obrigatória. Não há, no Brasil, não se cogita atualmente de nenhum modelo nesses termos, mas há no direito comparado hipóteses em que, independentemente de qualquer pactuação das partes, por força de lei, elas são obrigadas a submeter seu litígio não ao judiciário, mas sim a um árbitro, assim, a um julgador particular, sem que elas tenham feito essa opção. Isso, ao menos em nosso sistema, é inconstitucional. A segunda decorrência que me parece fundamental tem a ver com toda a preocupação demonstrada na legislação e pelos aplicadores do direito com a efetiva liberdade na manifestação da vontade daquele que opta pela arbitragem. As cautelas que cercam, por exemplo, a inclusão da cláusula compromissória em contratos de adesão e assim por diante. E um terceiro dado fundamental, uma terceira decorrência fundamental dessa ideia de disponibilidade, diz respeito à possibilidade de se resilir a cláusula arbitral, a convenção arbitral. Assim como as partes pactuam que irão à arbitragem, podem depois mudar de ideia e não ir à arbitragem. Isso, essa premissa, essa constatação é fundamental como premissa para um problema que eu vou examinar daqui a pouco, sobre o modo como se deve interpretar o artigo 301 em seus parágrafos, o 301 do Código de Processo Civil, quando ele aparentemente permite que o juiz de ofício verifique a existência de uma convenção arbitral e se recuse, consequentemente, a examinar o mérito da causa. Fica por hora essa premissa. Quem pactua a arbitragem livremente pode, de comum acordo com a outra parte, mudar essa pactuação e voltar à opção pela via jurisdicional estatal. Lançadas essas premissas, algumas palavras sobre a convenção arbitral. O tema já foi aqui examinado, mas falo muito rapidamente, apenas para sistematizar meu discurso. Bom, a convenção arbitral é o pacto pelo qual as partes ajustam que pretensões derivadas de conflitos atuais ou futuros serão resolvidas por meio de arbitragem. O campo de incidência da convenção arbitral, o campo em que é admissível pactuar-se arbitragem, deve ser examinado sob 2 aspectos tradicionalmente abordados, isso já foi objeto, inclusive, aqui hoje de menção também, a dita arbitrabilidade objetiva e a arbitrabilidade subjetiva. Sob o aspecto subjetivo, não há aqui maiores controvérsias. A arbitragem tem de ser pactuada e pode ser pactuada por pessoas capazes de contratar, pessoas com capacidade para exercício de seus direitos. Sob o aspecto objetivo, o primeiro elemento também não é o que comporta maiores dificuldades, maiores controvérsias na prática da arbitragem, a patrimonialidade. O objeto sobre o qual recairá a arbitragem deve revestir-se de valor econômico ou
há de ser um objeto cuja violação possa ser reparada. Esse complemento é fundamental. Não é necessário que ele tenha diretamente valor econômico. Basta que a violação dele possa ser reparada, compensada ou neutralizada por medidas com conteúdo econômico. Isso é o que basta para que se caracterize como patrimonial o direito que se vai discutir. Isso é o que basta, sob esse aspecto, para que se admita a convenção arbitral. E daí chegamos ao aspecto da arbitrabilidade objetiva, mais controvertido, mais complicado, é o da disponibilidade do direito. Mas está superada, até pelas premissas que eu lancei, está superada a noção de que a disponibilidade como requisito da arbitragem significaria a exigência de o direito ser passível de mera renúncia ou transação. Como visto, quem opta pela arbitragem não pretende renunciar ao seu direito, apenas quer abrir mão da possibilidade de ir ao judiciário, para submetê-lo a outra via de solução consentânea com o devido processo legal. Então, direitos disponíveis, se é assim, se optar por arbitragem não é renunciar ao direito, direitos disponíveis para fim de cabimento da arbitragem não são propriamente direitos renunciáveis, mas sim, aqui nós temos de interpretar direitos disponíveis como sendo aquelas pretensões passíveis de composição, independentemente de intervenção jurisdicional. Casos em que o ordenamento não impõe a obrigatoriedade da intervenção jurisdicional, o que ele faz muito excepcionalmente, muito pontualmente, quando, por exemplo, condiciona a exoneração de certas categorias de servidores públicos a uma sentença judiciária, quando ele exige uma sentença judiciária para condenação criminal, quando ele exige uma sentença judiciária para imposição das penas nucleares da improbidade administrativa, e assim por diante. Fora daí, não se há de falar em uma indisponibilidade, ao menos no sentido relevante, para a pactuação da arbitragem, para a convenção arbitral. Essa é a orientação que já se identifica também claramente no direito estrangeiro. A Itália, alguns anos atrás, mudou sua legislação para trocar a expressão direitos dispositivos ou disponíveis por direitos passíveis de transação. E toda a doutrina explica que transação aqui é uma solução não jurisdicional, que não precisa envolver necessariamente renúncia ou coisa que o valha. Há um texto de Antônio Barletta, na última revista de direito, na penúltima revista de direito processual de 2008, que explica muito bem essa mudança. Monteiro Aroca, na Espanha, explica a questão basicamente nos mesmos termos, e assim por diante. O artigo 852 do Código Civil é até mais preciso sobre esse aspecto, ao não aludir à disponibilidade como requisito para a convenção arbitral. E qual é a relevância prática de todo esse discurso, que aqui enfatizo a respeito do significado de disponibilidade? A maior delas está no campo da administração pública. Discute-se, ou vinha se discutindo, é uma questão que agora vai se sedimentando, a possibilidade ou não de a administração pública participar da arbitragem, envolver-se em arbitragem. E cabe, sim, arbitragem envolvendo a administração pública relativamente a todos aqueles conflitos que poderiam ser resolvidos pela própria administração pública sem que ela tivesse de remeter a questão ao Poder Judiciário. Vale dizer, para tentar deixar a questão nos termos mais singelos possíveis, toda vez que uma questão poderia ser resolvida mediante processo administrativo pelo próprio administrador público, ele pode também resolver isso mediante arbitragem. O administrador público não precisa esperar uma ordem do juiz, uma intervenção do juiz, não é obrigatória a intervenção do juiz para que ele saiba que ele tem de cumprir a lei, por exemplo. O administrador público reconhece, mediante um processo administrativo, o cabimento de uma indenização, reconhece a necessidade de anular um ato desfavorável ao particular. Enfim, o administrador público, por imposição da legalidade, da boa-fé, tem de solucionar os conflitos reconhecendo, mediante processo administrativo, quando não tem razão. Se é assim, pode também submeter todas essas questões à arbitragem. Note que esse é o fundamento, então, do cabimento da arbitragem envolvendo a administração pública. Não me parece adequado, com a Nvidia Vênia, um argumento que se usava e que vem ficando aos poucos esquecido. Era um discurso no sentido de que a arbitragem cabe, sim, envolvendo entes do setor público, toda vez que esse ente estiver na situação de direito material, numa situação equivalente ou equiparável à de um sujeito privado. Primeiro que isso é quase que uma ficção. Nunca um ente público está numa situação equiparável no sujeito privado. Há como que, isso é o Celso Antônio Bandeira de Mello que dizia, muito embora ele não aceite a arbitragem envolvendo a administração pública, mas ele dizia que dizia em outro tema, que há um toque de Midas da administração pública. Naquilo que o administrador público se envolve, aquilo que o Estado se envolve, o regime jurídico deixa de ser o puramente aplicável aos particulares. Portanto, essa figura não existe, essa da situação absolutamente equiparável da administração pública a um particular. Não é por isso que se tem admitido a arbitragem.
Nós temos provas claras de que não é esse o limite da arbitragem, é muito maior do que esse, é aquele que eu havia mencionado antes. Primeiro, a legislação. Basta ver a legislação que hoje expressamente afirma o cabimento de arbitragem envolvendo a administração pública. Tanto a lei das PPPs quanto a lei de concessões admitem a arbitragem para tratar de conflitos em situações em que a administração pública está ali verdadeiramente como administração pública, no exercício da sua potestade pública. Depois, se nós formos à jurisprudência, que já se consolidou sobre o tema, isso também fica claro. Primeiro, ainda em 1973, o Supremo Tribunal Federal examinou o chamado caso Lage, que foi um importante parâmetro, um importante precedente, não só para a admissão de arbitragem envolvendo a administração pública, como também para o reconhecimento da constitucionalidade da arbitragem no ponto que se refere à impossibilidade de revisão do mérito pelo Poder Judiciário. Isso foi expressamente enfrentado no caso Lage também. Então, aquele já seria um importante precedente. Mas lá, de todo modo, havia um decreto especificamente editado para tratar de outras questões do conflito e que aludia, de passagem também, a que haveria arbitragem. Alguém diria, lá só coube porque havia um decreto autorizando. Mas temos todos os precedentes recentes do STJ. Em 2005 e 2007, causas relatadas, recursos relatados pelo ministro João Otávio Noronha, casos que envolviam, casos que ficaram conhecidos como a ES uruguaiana, envolviam, enfim, uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, a CEEE, gaúcha, e, em particular, admitiu-se o emprego da arbitragem para a discussão dos conflitos derivados do contrato administrativo celebrado entre as partes. Subsequentemente, o caso TMC admitiu-se arbitragem também em 2 julgados do STJ, segunda sessão, em ambos os casos, o relator ministro Fux, um agravo regimental, e depois o próprio mérito do mandado de segurança 11.308, possibilidade de arbitragem para se discutir contrato de arrendamento portuário, que é uma modalidade, é uma subespécie de uma concessão administrativa. E, mais recentemente, o STJ confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná no caso Compagás, caso que envolvia também aí uma sociedade de economia mista e um particular para uma discussão sobre reequilíbrio na equação econômica financeira. Portanto, a administração pública participa, sim, pode participar, pode firmar convenções arbitrais e será legítima a sua participação em todos aqueles casos em que o conflito não exigia a intervenção do juiz por imposição do ordenamento. Quanto às espécies da convenção arbitral, o professor Pedro já tratou do tema amplamente. Falo muito rapidamente apenas de alguns precedentes. A convenção arbitral pode ser de 2 grandes modalidades. Ou ela é um compromisso arbitral, falo dele rapidinho em seguida, ou é propriamente uma cláusula dentro do contrato. Pedro já falou disso. A cláusula será cheia, Pedro também já falou disso, quando já traz todos os elementos necessários para a instauração da arbitragem. Ou porque as partes detalhadamente previram esses elementos, tarefa hercúlea, ingrata, como disse o Pedro, ou porque elas remetem ao regramento de uma instituição de arbitragem ou alguma legislação modelo sobre arbitragem, e assim, então, temos a cláusula cheia. Essa cláusula permite diretamente a instauração de arbitragem. Ficou superada qualquer orientação no sentido oposto. São vários os precedentes, STJ, recurso especial 712.566, homologação de sentença estrangeira, também do STJ, 1210, o caso Renault, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Paraná, agravo instrumento 295.901, e mais recentemente o caso Itiquira, que são os embargos infringentes 428.067. Essa era, digamos assim, a ovelha negra na jurisprudência brasileira. Era o caso que negava a possibilidade de direta instauração da arbitragem quando havia cláusula arbitral cheia, invocando-se uma mínima doutrina que há no sentido oposto. Com o resultado de 5-0 nesses embargos infringentes, pode-se dizer que hoje todos nadam no mesmo sentido, ninguém vai contra a corrente. A cláusula compromissória vazia é aquela que, já disse o Pedro, não tem os elementos suficientes para diretamente se ir à arbitragem. É aquela tatuagem de rena de que falava o Beto Bacelar há pouco. Se a cláusula compromissória é vazia, se não há elemento suficiente para se começar a arbitragem, ou bem as partes de comum acordo celebram um compromisso arbitral, ou então há de se ir ao juiz, há de se pedir o auxílio do juiz
há de se requerer, então, uma sentença que substitua esse compromisso arbitral. É uma sentença substitutiva de declaração de vontade. É uma sentença, portanto, de natureza constitutiva. Segue-se aqui um rito abreviado, um rito extremamente simples. A sentença de primeiro grau é desde logo eficaz, não cabe contra ela recurso no duplo efeito, a apelação não tem efeito suspensivo e permite-se, então, desde logo, a instauração da arbitragem. Já o compromisso arbitral, ele toma em conta, diferentemente da cláusula que é posta no contrato e pensa em litígio, tem em vista litígios futuros, o compromisso arbitral já se refere a litígios atuais e presentes. Ou havia uma cláusula vazia e as partes partiram, então, subsequentemente para o compromisso, quando surgiu definitivamente o conflito, ou então jamais houve cláusula arbitral, e as partes pactuam, mesmo assim, a arbitragem mediante o compromisso quando surge o seu conflito. Pode até acontecer de o litígio objeto do compromisso nem derivar de uma relação contratual, de modo que nem se poderia cogitar mesmo anteriormente de uma cláusula arbitral. Essas são as modalidades. Quanto aos efeitos, que também já foram mencionados pelo Pedro, temos aquele efeito negativo da convenção arbitral. Toda a convenção arbitral reveste desse efeito negativo mínimo, e é dele que eu vou falar um pouco mais em seguida. Toda a convenção arbitral reveste-se desse efeito negativo mínimo, qual seja impedir o judiciário, a jurisdição estatal, de examinar o mérito daquela controvérsia que foi objeto da convenção arbitral. Voltaremos ao tema daqui a pouco. O efeito positivo pleno da convenção arbitral é a direta instauração da arbitragem. Isso nós temos com a cláusula compromissória cheia ou, propriamente, com o compromisso arbitral. E nós temos ainda um efeito positivo mínimo na convenção arbitral. É o efeito que se tem na cláusula compromissória vazia. Ela não permite diretamente a instauração da arbitragem, mas ela ampara uma ação, ela dá direito a uma ação judicial para que se obtenha ali, então, o suprimento do compromisso, se não houver a elaboração espontânea desse compromisso. Bom, eu pretendo falar um pouco mais, e já vou me aproximando do final, a gente tem que ir prometendo, já que o final está chegando, para que todos fiquem mais tranquilos. Fala um pouco mais do efeito negativo, que é o impedimento de um processo judicial tendo por objeto aquele mesmo objeto da convenção arbitral. Então, nesse caso, tem-se uma proibição de que se examine o mérito da causa. Essa é uma hipótese, portanto, de extinção do processo sem julgamento de mérito. Eis porque essa matéria é uma matéria preliminar, é uma matéria processual de defesa, que não diz respeito ao mérito da causa. No sistema brasileiro, isso foi lançado pelo professor Vandenberg na sua exposição. Ele disse que isso iria depender da lei de cada sistema. No sistema brasileiro, reputa-se que a existência da convenção arbitral tem que ser arguída, e já vamos falar se ela precisa mesmo ser arguída ou se pode ser conhecida de ofício, até o momento da contestação. É uma das matérias que preclui se não for arguída no momento da contestação, é o que nos diz o artigo 301, é o que nos diz o artigo 267, especialmente o 301. Agora, aqui põe-se uma controvérsia. Surge uma discussão para se saber se o juiz não poderia examinar de ofício a existência da convenção arbitral. Tudo isso deriva da inadequada redação do artigo 301 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 4º. No elenco de matérias preliminares, matérias processuais a serem alegadas pelo réu, fez-se alusão à convenção arbitral, que abrange o compromisso arbitral e a cláusula compromissória ou cláusula arbitral. Abrange as duas espécies de convenção arbitral, compromisso e cláusula. Então, no inciso 9º do artigo 301, fala-se em convenção arbitral. Inclusive porque esse inciso 9º foi adaptado à lei de arbitragem, a lei 9.307. A lei 9.307 alterou a redação desse dispositivo. No entanto, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo, ao destacar as matérias que não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, em vez de aludir à convenção arbitral, aludiu a apenas compromisso arbitral, o que, numa interpretação literal, levaria e leva alguns a dizer que o compromisso arbitral precisa ser arguído para que o juiz possa dele conhecer. Já a convenção, já a cláusula compromissória, a cláusula arbitral, poderia ser conhecida de ofício pelo juiz,
mesmo que nem autor nem réu nada dissessem a respeito. O professor Carlos Alberto Carmona, que não tinha essa opinião no início, e agora ele deu uma saída e fica chato falar na ausência dele, mas há de ser feito, né? O professor Carmona, assim é melhor que ele não interrompe, porque senão ele já se sente no direito de pedir a palavra aqui mesmo e tudo mais, como só ia acontecer. Mas o professor Carmona, ele tinha esse entendimento de que era um mero defeito de redação, mudou para dizer que não, que há sim uma distinção. Cláusula compromissória precisa ser arguída, me perdoem, compromisso precisa ser arguído, cláusula compromissória ou arbitral, não. O juiz poderia conhecer de ofício. Não era o que ele dizia nas primeiras edições de sua obra, passou a dizer depois. E diz ele que assim se justifica porque é preciso dar um incentivo de eficácia no direito brasileiro à cláusula arbitral. Com a máxima vênia, meu caríssimo amigo Carmona, não me parece que seja razoável essa interpretação, por várias razões. Primeiro, que isso estabeleceria uma contradição, uma certa contradição lógica. Afinal de contas, o compromisso retrata uma expressão de vontade já muito mais fechada e definitiva no sentido de se ter arbitragem. Se nem mesmo compromisso, segundo a letra da lei, pode ser conhecido de ofício, porque a cláusula, que por vezes será inclusive aberta, vazia, portanto, muito mais tênue como opção pela arbitragem, porque a cláusula poderia ser e deveria ser conhecida de ofício pelo juiz. Depois há um problema, me parece, aqui de constitucionalidade. As partes podem perfeitamente pactuar a arbitragem e depois desistir dela. Ora, quando uma parte, a despeito de haver convenção arbitral, promove a ação judicial e a outra na contestação nada diz, significa que elas, de comum acordo, tacitamente, optaram por não ir mais para o caminho da arbitragem. Seria inconstitucional que o juiz, nesse momento, pretendesse impor a elas que elas se mantivessem na arbitragem. Repito aquela minha premissa básica, assim como as partes são livres para optarem pela arbitragem, são livres para, de comum acordo, é claro, não irem mais à arbitragem. Depois, há toda a experiência do direito comparado. Em todos os sistemas, sempre, invariavelmente, há a indicação de que a existência de convenção arbitral, seja cláusula, seja compromisso, depende da arguição da parte, para que seja conhecida como impedimento processual pelo juiz. Há ainda mais a Convenção de Nova York, artigo 2º, inciso 3º, já mencionado hoje aqui pelo professor Vandenberg, já mencionado pelo Pedro. Também ali está dito que é a pedido da parte. O Carmona, diante desse argumento, ele diz, mas isso vai se aplicar aos casos que se submetam à convenção, não aos demais. Com a devida vênia não me parece possível, até porque existe a padical, eu diria, que é o artigo 267. É o artigo 267, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É que, se lá no 301 há margem para alguma dúvida, no parágrafo 3º do 267, há uma expressa indicação de matérias que podem ser conhecidas de ofício. E ali não está incluída a convenção arbitral, seja na forma da cláusula, seja na forma do compromisso. Portanto, em suma, é necessário, sim, a arguição da parte para que o juiz possa se negar a examinar o mérito da causa. Sobre o controle da validade da convenção arbitral, quando a parte argue como defesa a existência da convenção, Pedro já falou disso, o professor Vandenberg também já havia tratado do tema, eu não vou voltar ao tema. O juiz há de se ater aos problemas de invalidade, ineficácia ou inoperância da cláusula que se mostrem prima facie, como disseram aqueles que me antecederam. Não pode se dedicar a uma investigação profunda a esse respeito. Eu só volto a falar disso e volto a lembrar que isso é uma derivação necessária do princípio da competência, para fazer uma rápida observação sobre um outro tema que é título, afinal, do nosso painel. É esse mesmo fundamento que proíbe, que desautoriza veementemente as chamadas medidas anti-suite, as ações judiciais destinadas a impedir a instauração ou continuidade de uma arbitragem. É o princípio da competência. Há de se deixar o árbitro dar a primeira palavra sobre a matéria, sobre o cabimento da arbitragem, sobre a validade da cláusula arbitral e assim por diante. Para encerrar, e aqui é mesmo para encerrar, esse é o último slide, claro que tem um outro truque sempre no último slide, a gente deixa nele bastante coisa, então ele parece pequenininho assim, mas ele é imenso, ele corresponde a mais ou menos 85% do tempo total da minha exposição. Mas para encerrar, enfim, uma rápida referência a dois tipos de situação que não implicam
propriamente qualquer renúncia à convenção de arbitragem. E também é importante mencionar aqui, porque são casos que justamente envolvem aquela interação entre árbitro, tribunal arbitral e poder judiciário. Como já foi dito aqui, mais de uma vez, eu repito, só há arbitragem boa onde há um judiciário dialogando adequadamente. Nesses temas de que vou falar agora muito rapidamente, isso acontece. Primeiro é o problema das medidas urgentes, a relação entre árbitro e judiciário no que tange a medidas urgentes, tutela antecipada, tutela cautelar e assim por diante. Os parâmetros da questão são, hoje, razoavelmente assentes no pensamento jurídico brasileiro, e a questão se põe nos seguintes termos. Se houver a necessidade de uma medida urgente, quando já constituído o tribunal arbitral e em trâmite a arbitragem, essa competência é do árbitro. É o árbitro quem concede ou denega a medida urgente. É ele que examina os pressupostos da medida urgente. Se essa medida, uma vez concedida, não for cumprida espontaneamente pela parte contra a qual ela se volta, daí então o árbitro não pode se valer da força, ele não tem a coação estatal, ele tem de pedir ajuda do judiciário. Mas o judiciário terá competência estrita para definir as medidas de execução da providência urgente. Aplicação de multa, medidas de apoio e assim por diante. Não pode rever a decisão que concedeu a medida urgente, não pode reputá-la indevida ou coisa que o valha e assim se negar a executar a medida urgente. Por outro lado, se a arbitragem ainda não está instituída, não começou e o tribunal não está instituído, em princípio, é uma exceção que eu só vou citar, e depois o Zé Emílio vai falar um pouco mais dela, em princípio, a competência, então, é sim do juiz estatal. Como não há tribunal arbitral instituído e como há a necessidade de tutela jurisdicional e há a inafastabilidade da tutela jurisdicional, recorre-se ao juiz estatal. Mas a competência do juiz estatal vai só até o momento em que se instaure a arbitragem. Desse momento em diante, ele entrega a medida urgente para os árbitros. O caso Itiquira, que eu mencionei aqui anteriormente como relevante na questão da cláusula compromissória cheia, no caso Itiquira aconteceu exatamente isso. Havia uma medida urgente pré-arbitral concedida pelo judiciário. No dia em que se instaurou o tribunal arbitral, isso foi noticiado e documentado ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário determinou que se guardasse, que se fizesse uma cópia dos autos da medida urgente, remeteu a medida urgente aos árbitros e arquivou os autos da medida urgente. E os árbitros, subsequentemente, inclusive, revogaram a medida urgente que havia sido concedida. O que há de excepcional ainda é o seguinte: é possível que as partes pactuem também a possibilidade de uso de um procedimento urgente pré-arbitral, ou seja, que se nomeie um árbitro de emergência para essa providência urgente. A ICDR tem essa previsão, a CCI também tem. O Zé Emílio vai falar depois dessa previsão à luz do regramento da CCI. E o último mesmo aspecto para mencionar é o problema do título executivo extrajudicial que contém previsão que contém uma cláusula arbitral. Esse caso não se enquadra naquelas hipóteses de cláusulas patológicas a que aludia o Pedro, e aludia sem mencionar essa hipótese, evidentemente. Não há aqui nenhuma contradição. É possível que um contrato entre as partes diga em uma de suas cláusulas que ele é um título executivo extrajudicial e diga em outra de suas cláusulas que todos os conflitos dali derivados serão submetidos à arbitragem. Não há patologia, não há contradição. Como se vai resolver o problema? Nós já enfrentamos uma arbitragem, não sei se você lembra disso, Maurício Carmona, nós integramos um painel arbitral em que isso acontecia, em que havia execução e as partes discutiam. E a gente oficiou para o juiz, inclusive, e o juiz concordou plenamente. Mas então, como que se vai resolver isso? A arbitragem nunca vai poder adotar medidas de força, não é ela que vai desenvolver a execução do título extrajudicial. Quem faz isso? O judiciário. Então, se é título executivo extrajudicial, inicia-se desde logo a execução perante o judiciário. Agora, toda a discussão que se pretenda fazer sobre o mérito do crédito, seja numa ação autônoma, seja sob a modalidade de embargos à execução, se os embargos à execução versarem sobre o mérito, isso será de competência, será de jurisdição do árbitro e não do poder judiciário. De modo que, se o executado opuser embargos à execução, versando sobre o crédito, sobre o mérito da causa, cabe ao juiz, nesse momento, remeter essa questão para a arbitragem, para que os árbitros resolvam a questão. Nesse caso, de que participávamos como integrantes do tribunal, nós oficiamos ao juiz
indicando para ele que se e quando houvesse embargo, se houvesse matéria de mérito, que ele suspendesse o andamento dos embargos e remetesse a questão para o tribunal arbitral. E ele respondeu que sim, que o faria. A gente nunca chegou a esse ponto porque houve um acordo antes, no caso, e tudo se resolveu. Essa questão está enfrentada, os dois temas que eu mencionei aqui, por último, estão enfrentados em precedentes do STJ, tanto a questão das cautelares, RESP 1297 e 974, relatora a ministra Nancy Andrighi, questão do título executivo versus cláusula arbitral, RESP 944 917. Eu agradeço a atenção e paciência com que me ouviram. Muito obrigado. Já estão chegando aqui as perguntas, e estão por escrito, algumas já passei aqui para o professor Pedro. E eu estava lembrando que eu falei esses dias, o Carmona e a ministra Fátima Nancy estiveram lá em Curitiba. E aí nós estávamos conversando sobre parte daquilo que você estava comentando, sobre justiça amorosa. Na época do avô do Carmona, a justiça já era amorosa. Na época do avô da ministra Fátima Nancy, também. Na época do meu avô, a justiça já era amorosa. E a gente brincava, então, que justiça amorosa já passou a ser a palavra hifenizada já. Justiça amorosa, já ninguém fala, né? Diferente disso. E hoje, mais de 26 milhões de causas ingressam no juízo brasileiro, todos os anos, sem que o Poder Judiciário consiga dar conta dessa saída. E aí o Thalamini falou da acesso à solução adequada do conflito. Eu acho que é esse verdadeiramente o caminho. A ministra Ellen, quando traduziu Mauro Capelletti, as 3 primeiras ondas de acesso à justiça, depois já se fala aqui em Economist, numa 4ª onda de acesso à justiça, que é ao perfil dos nossos operadores do direito. Eu já tenho pensado nessa 5ª onda, que efetivamente é a solução adequada do conflito, dentro ou fora do Poder Judiciário, e dentro de uma ideia de concepção de justiça, que hoje já se tem algumas pesquisas mostrando, a professora Deborah Rhodes, por exemplo, ela diz assim, quanto mais as pessoas participam do processo, quanto mais as pessoas participam do resultado, mais elas aceitam o resultado como justo. Se você comparar o Poder Judiciário, que impõe a sua vontade a despeito e até contra a vontade das pessoas, obrigando as pessoas a cumprir, e comparar a figura do árbitro, do mediador, do conciliador, do negociador, que faz com que haja uma participação efetiva, a solução, na percepção das pessoas, vai ser uma solução mais justa. Então, a solução adequada, me parece, que dentro ou fora do Poder Judiciário, é a solução que haja maior participação das partes e participação no resultado da demanda. Eu, sem outras delongas, eu quero passar ao professor José Emílio Nunes Pinto, advogado em São Paulo, sócio fundador do escritório José Emílio Nunes Pinto Advogados, especializado em arbitragem doméstica e internacional, contratos cíveis, comerciais, administrativos e financeiros, além de projetos de infraestrutura. Autor de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior sobre arbitragem, infraestrutura e operações estruturadas. É vice-presidente da Corte Internacional de Arbitragem da CCI. Professor, o senhor tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, como fizeram os outros, agradecer o convite, porque eu acho que é da maior relevância que nós possamos discutir, nesse momento, determinadas questões e voltar a tratar sobre elas com outro olhar, com uma jurisprudência sólida, uma jurisprudência que tem garantido ao Brasil a posição que hoje mencionou o professor Vandenberg, e que nós todos sabemos que sempre que se diz quais seriam as condições para que um país pudesse ser sede de arbitragens internacionais, é a lei e o judiciário. Nós temos ambos. Eu acho que é tudo uma questão de tempo e também não sei se é um discurso que se deva fazer, necessariamente fazer, de que queremos ser sedes de arbitragens internacionais, como fazem outros países, até alterando um pouco, passando de leis monistas a dualistas, para tentar essa coisa que não resolveu o problema. Eu acho que a escolha de um lugar de arbitragem, ela se faz sempre em função da confiança que tenham aqueles que efetivamente operam nesse mercado em determinados locais. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de cultura, não é uma coisa que se faça da noite para o dia. Eu acho até que o Brasil já tem um número grande de arbitragens internacionais, realizadas inicialmente no eixo Rio-São Paulo, mas o que não impede que venha a ocorrer em outras cidades.
Eu estou muito feliz de estar nesse painel com o Pedro, está lá, mas mais do que isso, com o Roberto, que me demonstra um enorme conhecimento sobre tatuagens, né? De rena fixas, etc. Isso para mim é fantástico, e sobretudo na aproximação que ele faz entre essas tatuagens e as cláusulas compromissórias. Nós falamos aqui, eu não vou repetir, evidentemente, a questão das cláusulas vazias e cheias. O problema é que nós ainda temos as cláusulas cheias que são tão cheias que são patológicas por serem cheias demais. Isso nós temos visto, ainda existem alguns resquícios. Nós vimos de uma experiência no passado, onde nós tínhamos as cláusulas brancas ou vazias, onde as coisas ficavam pelo meio do caminho. Tudo bem, eu quero arbitragem, mas eu não sei lugar, não sei a Câmara, não sei o que eu vou fazer. Hoje, nós estamos evoluindo para uma outra coisa. Nós estamos evoluindo para as cláusulas extremamente cheias, detalhadas demais, ou sejam patológicas positivamente por excesso de dados e informações. Isso não é bom. Como não é bom, qualquer movimento ou qualquer ato ou gesto ou prática de ato no curso do surgimento de uma diferença entre as partes, de uma controvérsia, de um desentendimento que possa retardar essa solução. Senhores, nós estamos falando de arbitragem comercial. E se nós estamos falando de arbitragem comercial, nós estamos falando de interesses que, ao final, são interesses econômicos. Nós corremos o risco, e estamos correndo esse risco, não é só o Brasil, não. A gente olhar no exterior, nos Estados Unidos, sobretudo, nós estamos tornando de tal forma complexa a arbitragem na sua estrutura e no seu funcionamento, que nós estamos desvirtuando a arbitragem e afastando a arbitragem de ser aquilo que o ministro Noronha falou hoje de manhã. Eu lhe digo, ministro, fiquei muito feliz de ouvir as suas palavras, que elas me falam ao coração. A arbitragem é um meio de desenvolver negócios e investimentos. E nós estamos, enquanto o judiciário se posiciona numa forma de resolver essas questões, nós, na advocacia, nos colocamos numa posição de criar dificuldades, criar obstáculos, onde nós estamos nos afastando das reais intenções e do real papel a ser desempenhado pela arbitragem. Isso é uma questão fundamental que nós não podemos perder de vista, da mesma forma que a leitura que se faça do artigo 6º da Lei de Arbitragem, aqui já vastamente mencionado, é uma leitura que ela há de ser, ao mesmo tempo, uma leitura, evidentemente, de direito, jurídica, de um texto legal, mas ela também não pode escapar da ótica econômica. Eu não escolho, a minha escolha entre a arbitragem ou recurso ao Poder Judiciário, ela não faz por motivos outros, senão, creiam, econômicos. Eu terei os meus motivos. Eu sempre tenho dito, já escrevi sobre isso, que não há nada pior. Há duas formas de aderir à arbitragem. Uma é por convicção e outra por conveniência. Por conveniência, evidentemente, nós teremos toda a sorte de problemas quando surgirem as controvérsias. Não há uma preparação, não há uma solidez, e se escolheu aquilo porque alguém disse que é mais rápido, então vamos resolver efetivamente. Não é bem assim, não? Eu acho que a escolha entre um mecanismo e outro, ela há de se fazer, num primeiro momento, em função de uma grande equação, da equação do meu próprio negócio. Então, quando o Pedro mencionava a questão da equação econômica e financeira do contrato, eu diria que é mais do que isso, é da própria estrutura sobre a qual eu erigi o negócio jurídico. Essa é uma grande equação. Ela tem pontos positivos, ela tem pontos negativos, ela tem picos e vales nesses pontos,
ela me impõe custos, eu tenho que avaliar esses custos, e esses são os famosos custos de transação a que os economistas se referem tanto. Então, eu tenho que fazer uma avaliação efetiva do mecanismo da controvérsia no total do negócio jurídico que eu estou efetivamente estabelecendo. Eu tenho uma análise de sensibilidade, uma análise de risco que esteja envolvido efetivamente. As condições negociais, eu não tenho contratos ideais. Todos que trabalham nessa área há muitos anos têm certeza de que nós temos contratos possíveis e não contratos ideais. Portanto, eu preciso ter uma avaliação, uma matriz de risco perfeitamente definida no momento em que eu vá firmar um contrato, para que eu possa efetivamente buscar mitigar esses riscos na sua prática, no seu desenvolvimento. Esse é um raciocínio que não há como se furtar. Se ele não for feito, se não estiver sendo feito, ele deveria estar sendo feito. E, efetivamente, esse é um ponto fundamental. E isso nos leva a que a escolha do mecanismo de solução de controvérsias seja, no final do dia, um elemento da equação econômico-financeira do contrato. Portanto, se as partes ajustaram que, surgindo controvérsias, a solução se fará necessariamente por arbitragem, não há dúvida de que, se surgir da controvérsia, há uma reação, há uma relutância da parte em aceitar, submeter efetivamente essa controvérsia à arbitragem, a equação começa a sofrer seu rompimento. E cada dia que passa, evidentemente, esse rompimento, o efeito será muito maior. Portanto, é muito importante que se faça a leitura do artigo 6º e do parágrafo único da Lei de Arbitragem, nessa mesma perspectiva em que tanto o Pedro como o Eduardo falavam da boa-fé, dos princípios da boa-fé contratuais. É evidente. Essa cláusula, a Convenção de Arbitragem, é a manifestação contratual que existe dentro da arbitragem. Ora, se ela é contratual, se ela é um contrato, ela se aplicam os mesmos princípios que se aplicam aos contratos em geral. Isso aqui já foi manifestado hoje. O professor Philippe Fouchard sempre dizia que a arbitragem é contratual na fonte e jurisdicional em seu desenvolvimento. Me parece uma definição perfeita, como eram as definições dos ensinamentos do professor Fouchard. Portanto, se nós olharmos a questão da boa-fé, a questão dos princípios contratuais aplicáveis aos contratos em geral, e aplicarmos a cláusula compromissória, nós vamos olhar o artigo 6º e compararmos com o artigo 187 do Código Civil. E nós vamos chegar à conclusão que, na sistemática efetiva que existe estabelecida no nosso direito, a violação, efetivamente, do compromisso assumido, da boa-fé, de levar à arbitragem questões que venham a surgir e não o fazer no momento devido, certamente assume caráter de um ato ilícito. Aqui nós já falamos das outras questões, naturalmente, do venire contra factum próprio, enfim, tudo isso. Mas isso é efetivamente, a meu ver, uma modalidade de ato ilícito. Se os senhores lerem o artigo 187 do Código Civil e o artigo 6º e o parágrafo único da Lei de Arbitragem, eles estão absolutamente alinhados. Evidentemente, essa é uma matéria para ser discutida e há de se aplicar, se houve dano, a prova do dano. Se há de indenizar, qual o montante desse dano que ele possa ser provado
Isso, efetivamente, há de ser feito no plano da própria arbitragem e, se houver ação do artigo 7º, que esse seja um dos pontos determinados pelo juiz na sentença compromisso, como já foi mencionado aqui. Há um caso, há um precedente, em Minas Gerais, trazido exatamente nessa linha, mas, infelizmente, naquele momento, ele não foi apresentado da forma correta, a meu ver, a minha avaliação, e a condenação veio do próprio juiz, o que efetivamente, na revisão em segunda instância, foi, a meu ver, corretamente modificada a sentença. Mas eu acho que isso é uma questão que deve ser examinada pelo árbitro e toda a prova do dano, já que implica toda a prova do dano, a existência de dano e a quantificação, que se faça efetivamente na esfera arbitral. O tempo é curto, eu queria falar um pouco, já que falamos de um lado econômico, falamos aqui das tatuagens, né? Eu acho que não dá para ir embora hoje sem falar de Copa do Mundo, né? Os senhores vão perguntar, nós vamos discutir o que? O sorteio de sábado da Copa das Confederações? Não, não é nada disso. Nós vamos discutir uma questão que é muito importante. Se os senhores examinarem das 12 arenas que o Brasil está ou construindo ou modernizando, exceção feita ao Rio de Janeiro, no Maracanã, e exceção feita ao Itaquerão, em São Paulo, as outras 10 são estabelecidas na modalidade de parcerias público-privadas. É uma utilização efetiva do mecanismo das PPPs, que surge nesse momento. Por quê? Porque as arenas construídas, elas são com finalidade múltipla, teremos shows, teremos jogos, teremos próprio futebol, mas não são projetos que fossem autossuficientes, para que permitissem, efetivamente, serem estabelecidos e com a receita da própria concessão, da operação da concessão, se remuneraria o investimento feito pelos concessionários ou parceiros, no caso. Exatamente nessa mesma linha da impossibilidade de sustentabilidade do projeto que surgiram as PPPs na Inglaterra, no governo de Margaret Thatcher. E nós temos aqui 10 PPPs na área das arenas, concessões que variam de 20 a 30 anos em vários estádios do Brasil. Todas elas propõem a arbitragem como meio de solução de controvérsias. E nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas, você pode ter certeza, porque as cláusulas são as mais variadas, né? Eu devo aqui fazer uma homenagem pública à Bahia, porque esta é uma cláusula absolutamente perfeita utilizada na PPP do Estado da Fonte Nova. Enquanto, em outros estados, nós vemos o que eu chamava aqui da patologia, da cláusula cheia, excessivamente cheia, ou da patologia positiva, onde nós encontramos, como é o caso em Minas Gerais, de uma definição do perfil do que deva ser o árbitro, e que acaba dizendo que seja especialista na matéria objeto da controvérsia. É isso. Qual é a profissão? Qual é o conhecimento? Nós estamos restringindo isso a engenheiros? Poderemos ter advogados? Nós estamos falando da construção do Mineirão. Em suma, as cláusulas abrirão espaço para isso, nós vamos ter discussões e, outra vez, esperamos que possam ser resolvidas perfeitamente entre as partes,
mas também, se necessário, com recurso ao judiciário. Mas a coisa principal que eu queria falar é o seguinte: nós temos hoje uma situação privilegiada com 3 decisões importantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em matéria de arbitragens envolvendo o Estado, que já foram mencionadas aqui, e uma delas que não foi, que é o caso Compagás, que efetivamente... Eu acho que eu só não falei dele, mas ele estava no slide. Ah, bom. Dele, ele é meu. Pois é, eu sei. É o caso Compagás Consórcio Passarelli, onde efetivamente a decisão é talvez uma das decisões mais completas que eu tenha lido, que, somando a análise muito cuidadosa desse caso que foi tão tumultuado no Rio Grande do Sul, entre a S-Sul e C3E, por anos a fio, até que viesse a decisão. Outra vez, o ministro Noronha, seu voto é importante, como os votos do ministro Fux também o foram no caso dos terminais. Agora, eu vou voltar, tenho aqui 2 testemunhas oculares do comentário que eu vou fazer. Uma professora Valde e outra ministra Helen Grace. Há 6 anos atrás, nós estávamos num painel em Salvador, no Congresso do Comitê Brasileiro de Arbitragem, Zé Miguel Judes, professor Valde, Maurício Gon e eu, discutindo naquele momento, há 6 anos atrás, a questão da arbitragem envolvendo o Estado. Foi um congresso tumultuado, porque pegamos um apagão aéreo, ninguém conseguia chegar ou sair, enfim. Mas nós, os que chegamos, discutimos bastante isso. E eu me lembro de ter dito que as decisões que naquele momento já eram tomadas pela Justiça na área, efetivamente, da arbitragem com o Estado, nos davam uma relativa tranquilidade em relação ao futuro. Na intervenção que fez, ele vai lembrar disso, o professor Valde disse que eu estava sendo excessivamente pessimista, que as coisas caminhavam e que eu ia ver que os anos iam passar e eu ia me convencer do contrário. Nós vivíamos naquele momento uma situação extremamente complicada, que era o caso Copel, que, falado no mundo inteiro, que foi objeto de conversa em tudo que foi conferência que houve no mundo. Mas eu acho que o momento chegou. E eu me lembro de ter dito naquele momento, eu concordo, professor Valde, com isso, acho que nós temos decisões claras no que diz respeito à sociedade de economia mista. Mas eu quero ver quando o parceiro for o Estado, propriamente dito. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. As manifestações que a gente tem visto prévias são manifestações não muito alentadoras, com algumas dúvidas, se pode, se não pode. A lei está clara, está lá, o mecanismo está colocado, não há discussão. Há uma série de mecanismos, inclusive, que viabilizaram e foram tomados e transportados também para a lei de concessões. Agora, o que a gente tem visto aí são algumas dúvidas, se pode, se não pode. Estão aí as 10 arenas, estão aí as 10 PPPs, e eu acho que o máximo que eu posso fazer nesse momento, e eu faço de coração, é, sem dúvida, deixar esse problema nas mãos cuidadosas do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado. Em nome da organização do evento, agradeço ao professor José Emílio Nunes Pinto, professor Pedro Batista Martins, professor Eduardo Talamini. Eu recebi aqui da Nêmora a informação de que, pelo adiantado da hora, não vai ser possível responder aqui as perguntas que foram remetidas, e os inscritos deixaram seus e-mails. Aí o professor Pedro até já tinha preparado uma resposta aqui, então a organização pede que seja mandado por e-mail. Então, estão suspensas as atividades até daqui a pouco, né? Até o próximo painel.